Olá, meus amores do terceiro ano. Tudo bem com vocês? Deus abençoe, que estejam todos bem, na graça de Deus. Vamos à nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje é de ciências, certo? Lembrando que hoje nós vamos falar sobre os animais invertebrados. Então, na aula passada nós estudamos sobre os animais vertebrados. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo no nosso livro didático, na página 24, que é como tema estudado os animais invertebrados. Os animais invertebrados são aqueles que não possuem coluna vertebral. Antes de fazermos a leitura do texto, vamos fazer uma breve predição do que nós estudamos. Aliás, do que vamos estudar hoje, né, para você entender melhor o nosso conteúdo. Acredito que vocês já viram animais invertebrados na sua casa ou em algum lugar. Os animais invertebrados como aranha, barata, mosquito, besouro, minhocas e muitos outros insetos que nós vemos no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso quintal. Então, são animais invertebrados. Vou dar um exemplo aqui, ó. Se um homem ou um animal vertebrado, provavelmente, que vocês lembram que o animal vertebrado é aquele que tem a coluna vertebral. Então, se um animal ou uma pessoa cair, de uma altura de 10 metros... provavelmente essa pessoa ou esse animal, ele vai quebrar algum osso. E talvez quebre até a sua coluna vertebral. E não vai mais conseguir se locomover normalmente, porque a coluna vertebral é a parte do nosso corpo que possibilita que o homem ou o animal, se locomova. Já no caso dos animais invertebrados, ou seja, o animal que não tem a coluna vertebral, se ele cair dessa mesma altura, talvez não aconteça nada. Os animais invertebrados, eles são moles. Por exemplo, a minhoca, enquanto outros têm um tipo de esqueleto externo, como se fosse uma casca dura, que fica na parte de fora do corpo e protegem as partes internas deles. Vamos ver juntos no texto alguns animais invertebrados e suas características, lá na página 24, certo? Nós vamos ler, acompanha aí. Nós podemos, existem muitos animais invertebrados diferentes. A maioria deles é pequena. Eles vivem em praticamente todos os lugares da Terra, em ambientes aquáticos e terrestres. As formas do corpo dos animais invertebrados também variam bastante. Conheça alguns exemplos deles. Então, nós vamos ver agora alguns exemplos que nós podemos encontrar. Que é o quê? O caso da água, as águas vivas. As águas vivas são animais que possuem o corpo formado principalmente por água e vivem no ambiente marinho. Nestes animais não é possível identificar a parte da frente e a de trás, apenas a parte de cima e a de baixo. A água viva, ela mede aproximadamente 7 centímetros. Temos também o caso da minhoca. As minhocas possuem o corpo mole, formado por segmento. Eles vivem enterrados em solos úmidos e são muito importantes para a fertilização da terra. A minhoca, ela também mede aproximadamente 7 centímetros, Temos também aí a estrela do mar e o ouriço do mar.
são encontrados apenas no ambiente marinho. As estrelas do mar possuem corpo liso ou áspero. E os ouriços do mar possuem espinhos na superfície do corpo. Aí também tem a medição do ouriço do mar, que ele pode medir, né, aproximadamente aí 10 centímetros. Temos também aí animais como abelhas e besouros. Tem 6 pernas, um par de antenas e podem ter asas. O corpo desses animais é protegido por um tipo de carapaça, que forma o esqueleto por fora do corpo, chamado exoesqueleto. O besouro ele pode medir aproximadamente 3 centímetros. A abelha, né, das orquídeas, ela pode medir aproximadamente 5 centímetros. Aí vamos ver agora na página 25. Há animais com corpo mole que se deslocam deslizando sobre um fluido que secretam. Alguns têm conchas, como o caracol. Outros não têm concha, como a lesma. Esses animais com corpo mole também são encontrados em ambientes aquáticos, como é o caso de ostra e nodibrancos. A lesma, nós vamos ver aí, ela mede aproximadamente 10 centímetros. A ostra mede aproximadamente 9 centímetros. O caracol mede aproximadamente 4 centímetros. E o nudibrânquio mede aproximadamente 5 centímetros. Vamos ver aí agora as aranhas e escorpiões. Tem 8 pernas. Eles não têm antenas nem asas. O corpo desses animais também é protegido pelo esqueleto externo. A aranha mede aproximadamente 6 centímetros. O escorpião mede aproximadamente 7 centímetros. Os caranguejos têm 10 pernas e 4 antenas. Eles também possuem exoesqueleto. Esses animais vivem em ambientes aquáticos. O caranguejo ele mede aproximadamente 11 centímetros e o camarão mede aproximadamente 10 centímetros. Alguns desses animais aí, eles são usados na nossa alimentação, como o quê? O caranguejo e o camarão. Outros animais, como a abelha e o mosquito, eles são importantes para a polinização das plantas. E há outros, como a minhoca, que são importantes para a existência de um solo fértil, para a plantação. Existem também ainda animais invertebrados, os que filtram a água. No caso aí desses animais que nós vimos lá em cima, né? Eles filtram a água com aqueles alimentos, né? Aqueles materiais que estão em decomposição lá no fundo da água, no subsolo. Aí nós podemos dizer que todos esses animais invertebrados, inclusive, né, aqueles que muitas vezes achamos que são nojentos, que não possuem nenhuma importância em nós, mas ele possui sim uma importância em nosso ecossistema. Vamos agora ver aí, ó, no caso que eu vou dizer para vocês, no caso aí da aranha e do escorpião, né? Existem vacinas, né, que são feitas, que podem ser fabricadas com algum desses animais. E esses animais que têm o corpo mole, como nós vimos na explicação, fazem uma função que eu acabei de explicar, de filtrar a água, porque eles se alimentam, né, daquela matéria orgânica que fica lá no subsolo, ou seja, debaixo da água, e ele alimentando-se dessa matéria, eles vão filtrando a água e deixando elas mais limpas. Certo, gente? Agora, nós vamos ver aí as nossas atividades, para que vocês possam
em casa, facilitar mais para vocês fazerem. Então, vamos ver aí a primeira atividade que tem no nosso livro, lá na página 26. Você vai ligar as colunas, indicando, né, o que os animais invertebrados de cada conjunto têm em comum. Então, você vai ver aí que tem as colunas, em cada coluna vem os animais dentro. E da nossa esquerda tem um retângulo que é onde está lá o texto, para que você possa associar a cada figura. Vive em ambiente aquático, vive em ambiente terrestre, tem concha. Então, você vai olhar as características desses animais e vai relacionar aí, ligando. Na 2 está dizendo, animais invertebrados podem habitar uma grande variedade de lugares, serem herbívoros ou carnívoros, entre outras características. Vocês lembram, os animais herbívoros são aqueles animais que se alimentam de ervas, se alimenta de capim, do mato, de ervas, coisas verdes. E os carnívoros são aqueles que se alimentam de carne. Você vai, olha o que a questão está pedindo. Escolha um desses animais e faça uma pesquisa sobre ele. Procure informações como a região que habita, do que se alimenta, se serve de alimento para outros animais, se pode ser benéfico ou perigoso para o ser humano. Então, você pode fazer essa pesquisa na internet. Você pode escolher um animal e nesse animal você vai falar sobre ele. Vai dizer aonde ele habita, se ele qual é a região que ele é encontrado, do que é que ele se alimenta, né? Se ele se alimenta de outros animais, ou se ele serve de alimento para outros animais, se ele traz benefício ou ele é perigoso para o ser humano, certo? Você vai na internet, pesquisa esse animal e faz essa questão. Na página 27 tem um texto que está dizendo aí, vamos ler o texto? Certas aranhas vivem escondidas em jardins, em buracos ou em frestas na parede. Já os escorpiões escondem-se em lugares escuros, embaixo de pedras, em frestas de árvore ou em buracos no chão. Alguns tipos de escorpião vivem em terrenos baldios, onde há lixo acumulado. Nesses locais existem baratas, das quais eles se alimentam. Quando incomodados, aranhas e escorpiões podem se defender e injetar veneno. Ao encontrar um desses animais, não toque nem mexa nele e avise a um adulto. Se alguém for picado, deverá procurar imediatamente o posto de saúde ou o hospital mais próximo, pois terá de receber cuidados médicos. Do lado nós estamos vendo a aranha, que ela mede aproximadamente 4 centímetros. E está dizendo aí que o veneno produzido pela aranha marrom é perigoso para o ser humano. E aí nós estamos vendo o escorpião amarelo, que ele mede aproximadamente 7 centímetros. E o escorpião amarelo é típico de algumas partes do Brasil. Agora aí abaixo tem as perguntas que você vai responder de acordo com o texto lido. Onde as aranhas vivem? Onde as aranhas podem viver e os escorpiões? Aí lá no texto está dizendo bem direitinho onde elas podem viver, né? Se você for ler, você vai encontrar, que vai dizer que ela vive em buracos, em frestas, em jardins, em frestas na parede. E os escorpiões, né, também lá diz do mesmo jeito, que quase os mesmos locais que a aranha vive, o escorpião também pode viver. E lá está respondendo bem direitinho, como onde é que eles são encontrados, né, por isso que não é bom acumular lixo, né, de jeito nenhum, porque aí só traz esses insetos perigosos que podem trazer algum mal para a nossa vida, para o ser humano. Na letra B diz, o que fazer ao encontrar uma aranha ou um escorpião em casa? Nada de pegar, ficar brincando ou batendo
ou querer capturar esses animais. De jeito nenhum. Lá no texto também diz o que é que nós devemos fazer. Leia e responda. Como evitar acidente com aranhas e escorpiões? Lá no texto também diz o que é que nós devemos fazer. Será que é pegar eles? Não. Leia o texto e veja a pergunta que você vai encontrar as respostas. Então, responda essas questões, né? Compartilhe no grupo, já avisando que esse conteúdo também já vai ser conteúdo para a nossa prova de ciências. Ele vai se juntar com os outros conteúdos. Sexta-feira eu estarei fazendo um vídeo com todos os conteúdos, as matérias que vocês devem estudar. Tá certo, meus amores? Para as nossas provas que terão início a partir de segunda-feira. Beijo, boa atividade. Olhe, leia o texto. Tudo que eu acabei de explicar para vocês, vocês leiam de novo o livro, porque vocês vão entender melhor o conteúdo. Certo? Beijão e faça o que a Ticorrinha está pedindo. Tchau!